Tá, ok. Bom, nós vimos o estado de necessidade. Vou pedir a participação de vocês aqui, ó. Aqui estão os elementos, os requisitos do estado de necessidade. Perigo atual, perigo não provocado voluntariamente, ameaça ao direito próprio ou alheio, ausência do dever de enfrentar o perigo, inevitabilidade do perigo por outro meio e proporcionalidade. Então, o que quer dizer? Para configurar o estado de necessidade, deve haver um perigo atual. Esse perigo não pode ser provocado voluntariamente pelo sujeito que quer se beneficiar do estado de necessidade. Deve haver uma ameaça a direito próprio ou de terceiro, né, alheio. A ausência do dever de enfrentar o perigo. A inevitabilidade do perigo por outro meio e proporcionalidade entre os bens jurídicos, o preservado e o sacrificado. Então, tem umas fotos aqui, por exemplo, essa do cachorro aqui poderia representar o perigo não provocar, a ameaça a direito próprio ou alheio. Então, tem o cachorro ali mordendo a bunda ali de alguém, poderia um terceiro socorrer essa pessoa eliminando o cachorro. Então, é um estado de necessidade de terceiro. Tem ali do bote, por exemplo, poderia significar que perigo atual, a enchente, perigo não provocado voluntariamente, atual, né? Da ambulância, aqui pode ser perigo não provocado voluntariamente, ou até mesmo quem tem o dever de enfrentar o perigo, mas aqui cabe melhor perigo não provocado voluntariamente. Olha só esse desenho do carro da ultrapassagem ali. Vocês estão vendo essa gravura? E Adriana? Sim. Tá. Sim. Isso aí é uma boa discussão. Para haver estado de necessidade, o perigo não pode ter sido provocado voluntariamente. Por exemplo, se vem um carro de frente, o cara está ultrapassando na curva. Se vem um carro de frente e ele toca para a esquerda, por exemplo, esse o carro que nós estamos vendo, e atropela um ciclista e mata o ciclista. Ele preservou a vida dele e retirou a vida do outro. Em tese, caberia estado de necessidade. No nosso direito, como eu falei para vocês, a teoria unitária do Código Penal brasileiro, literalmente ela não aceitaria, mas doutrinariamente é aplicado, se aceita. Estado de necessidade em bens jurídicos de mesmo valor, vida e vida. O que vocês acham? Agora vocês me falem. Esse sujeito, ele, ao ultrapassar, ele provoca o perigo. Olha o que diz lá um dos elementos. Perigo, o 2, perigo não provocado voluntariamente. Isso quer dizer, se o sujeito provocar o perigo, ele não tem o direito de se socorrer do estado de necessidade, de invocar o estado de necessidade. Então, eu pergunto para vocês, naquele caso ali, daria ou não daria para o sujeito do veículo requerer o estado de necessidade, pleitear o estado de necessidade? Quem participou da última aula? Ele está provocando o perigo, né? Ultrapassando uma curva. É um ponto inicial da discussão, mas tem mais coisas. Quem mais? O perigo foi provocado voluntariamente. Ele foi voluntário, foi. Mas a discussão é: ele está agindo com dolo ou com culpa? Se ele provocar um resultado. Ele vai querer matar a pessoa para preservar a sua vida? Ele provocou esse resultado dolosamente ou culposamente? Ele não queria, mas ele
deveria ter pensado antes de fazer aquilo ali, né? Porque está em linha dupla na faixa. É uma discussão que existe, pessoal. Como é perigo não provocado voluntariamente, na realidade ele provocou voluntariamente, mas como foi culposamente, a inclinação clara da doutrina para aceitar o estado de necessidade. Ele não provocou dolosamente, o que seria o exemplo que eu dei para você na aula passada, chegar numa casa e provocar um Rottweiler. Se ele provocou o Rottweiler, ele não tem direito de requerer, ao matar o animal, o instituto do estado de necessidade. Mas nesse caso aqui, como é uma questão culposa, há inclinação para se aceitar, se aceita a invocação do estado de necessidade. Mas tem gente que discute isso. Vamos ver o que mais aqui. Bom, a questão da droga aqui, não se pode invocar estado de necessidade para salvaguardar bem jurídico ilícito. Ou seja, como há um choque de dois bens jurídicos, os dois devem ser lícitos. Então, para mim preservar a droga, eu mato um transeunte, ou nem vou falar em morte, que aí eu tenho desproporcionalidade, mas eu atiro em cima de outro carro, danifico todo outro carro, faço um dano também e requeiro o estado de necessidade. Não pode, porque é um objeto ilícito, né? Preservar o entorpecente. E nesse caso aqui da polícia ali nós temos, seria caso mais correto aqui de legítima defesa. Estado de necessidade não pode ser em relação à agressão injusta com pessoas. Então, por exemplo, se os policiais estão atirando para se defender de tiros, isso se caracteriza legítima defesa e não estado de necessidade. Aqui o exemplo do cão, né? Se eu tiver outra maneira, olha o que diz lá o elemental, inevitabilidade do perigo por outro meio. Então, se eu pegar esse caso aqui e eu ingressar dentro do pátio, o cão me ataca, se eu conseguir dar um passo para trás e fechar o portão, eu não tenho direito, eu não poderia matar o cão. Ou seja, eu entro no pátio, eu poderia sair, eu prefiro ficar lá e matar o cão. Eu não poderia invocar o estado de necessidade. Eu teria outra maneira de realizar essa defesa, que seria fechar o portão, subir em cima de um carro, etc. A questão aqui do naufrágio do Titanic, aqui é a questão da proporcionalidade, pessoal. A gente lembra que nesse naufrágio aqui não havia bote salva-vida para todos, então poderia ocorrer de pessoas matarem pessoas. Haveria uma proporcionalidade que seria possível invocar o estado de necessidade. Como eu disse, no nosso caso, direito penal brasileiro, teoria unitária, em tese não se aceitaria o estado de necessidade. Teria que ir para o estado de necessidade exculpante, que é da teoria diferenciadora, que retiraria a culpabilidade, terceiro elemento do crime, por inexigibilidade da conduta diversa. Nós estudaremos isso ainda. Mas eu declarei para vocês que a doutrina brasileira, a jurisprudência, aceita esse estado de necessidade aqui, apesar de não estar previsto legalmente no artigo 24 do Código Penal. Então, aqui eu teria proporcionalidade de bem jurídico, vida e vida. Certo? Alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida sobre o estado de necessidade? Tudo certo. Então, tá. Onde é que tu anda, Pedro, que não te vi hoje? Tô aqui, só tô quietinho. Então, tá bom. Então, vamos lá. Nós vamos entrar agora na legítima defesa.
Então, nós vimos lá que o artigo 23 diz que exclui a ilicitude ou a antijuridicidade, a estado de necessidade, que nós vimos semana passada, legítima defesa, que nós veremos agora, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Vamos ver o que a gente consegue fazer hoje. Então, legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente, isso está no artigo 25, dos meios necessários, repele injusta agressão atual e iminente a direito seu ou de outrem. Então, vamos devagarinho. Entende-se em legítima defesa quem, usando o primeiro elemento, que é moderadamente, moderação, meios necessários, repele injusta agressão. Isso aqui é importante. Para ter legítima defesa, tem que haver injusta agressão. Se alguém me agredir justamente, essa pessoa estará, por exemplo, em legítima defesa contra mim. Eu não posso revidar. Eu só posso revidar quando a agressão for injusta. Além disso, tem que ser atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiro. Então, os requisitos são esses. O primeiro deles, mais importante, é a injusta agressão. Essa injusta agressão tem que ser atual, que está acontecendo agora, ou iminente, que já vai ocorrer. Vocês estão vendo aí o slide, né? Sim. Também. Bom, esta injusta agressão pode ser contra um direito próprio, da própria pessoa que vai se defender, ou de um terceiro, legítima defesa de terceiro. E a reação contra a injusta agressão tem que ser com os meios necessários para conter a injusta agressão, e ainda esses meios necessários devem ser utilizados moderadamente. Depois eu volto aqui nas figuras. Vamos lá. Então, comecemos. O que é injusta agressão? Bom, nós temos que trabalhar com os bens jurídicos, né? Que são tutelados pelo direito. Então, eu tenho que proteger um bem jurídico e contra alguém que está agredindo injustamente o bem jurídico. Então, alguém quer me matar, eu quero proteger a minha vida, eu tenho esse direito, porque ninguém pode me matar, ninguém tem o direito de me matar, então eu posso me defender. Então, isso é uma agressão injusta. Não posso provocar a pessoa também, né? Se eu provocar, posso não conseguir intentar legítima defesa. Deve ser proveniente de um ser humano. Então, se for um cão, um animal que atacou a pessoa e a pessoa se defende, não há legítima defesa. Tem que ser de um ser humano. O que pode ocorrer, pessoal, é quando um animal, um cão, por exemplo, ele é utilizado como um instrumento, como uma arma. Então, o A atiça o cão contra o B. O A instiga o cão a atacar o B. O B poderá matar o cão para se defender, mas nesse caso nós teremos legítima defesa, porque na realidade o cão foi apenas uma arma do A. Certo? Se tiverem dúvidas, perguntem. Essa agressão injusta pode advir de uma pessoa inimputável, de um doente mental, por exemplo, mesmo sendo doente mental. Se ele agredir alguém, essa agressão é injusta. Então, cabe legítima defesa. Pode ocorrer numa ação ou numa omissão. Como regra, vai se dar aqui na ação. Alguém me agride, alguém me dá socos, alguém me aponta a arma, me aponta a faca. Isso é uma ação. Pode ser por omissão, que é difícil de ocorrer. O carcereiro que
não abre a cela, mesmo tendo direito com alvará de soltura do sujeito, aí ele pode se defender a sua liberdade. Bom, essa agressão injusta ela tem que ser atual e iminente. O que é isso? Atual está acontecendo. Iminente já vai acontecer. Logo, logo a agressão se perpetuará. Por exemplo, atual, saca a arma e me aponta. Puxa uma faca e me aponta. Agressões atuais. Agora, outra situação é, duas pessoas estão discutindo, uma delas vira as costas e vai no veículo pegar a arma. O sujeito que vai ser agredido injustamente não precisa esperar este aqui pegar a arma no veículo e apontar. Ele pode agir antes, no momento que ele tiver certeza que o A está pegando a arma ou a faca, ele já pode se defender com os meios proporcionais. Então, não há necessidade de esperar que ele pegue a arma e aponte para o outro. No momento que ele se virou para pegar a arma e avisa que vai pegar a arma e está mexendo embaixo do banco, por exemplo, já sabe que é uma agressão injusta e iminente. A agressão injusta pode ser contra o bem jurídico da própria pessoa que vai se defender ou terceiro, né? Por exemplo, um furto numa empresa. Uma pessoa, um vizinho, vê que está ocorrendo um furto numa empresa, ele vai lá e contém o ladrão. Isso é uma legítima defesa do patrimônio, de terceiro. O policial que atira numa pessoa que está apontando a arma para terceiro. Legítima defesa de terceiro. Né? Se o policial atirar em alguém que está lhe apontando a arma, legítima defesa própria da vida do policial. Se o policial atira em alguém que está apontando a arma para um terceiro, isso é legítima defesa de terceiro. Está salvaguardando o bem jurídico de terceiro. Bom, a reação a esta agressão injusta deve ser com meios meios necessários, desculpa. O que é meio necessário? É aquele que o sujeito tem à disposição para repelir a agressão, né? Tem que observar qual é a situação de perigo que está ocorrendo. O sujeito, ele está de mãos limpas, não tem nenhum objeto, mas ele é bem mais forte que a outra pessoa. A outra pessoa, obviamente, vai usar o que ela tiver à disposição para se defender. Pode até ser um revólver. Se o sujeito é bem mais forte, não tem como se defender fisicamente, com socos, enfim, segurar o contendor, e ele tem um revólver, pode usar o revólver, não há problema nenhum. É o que ele tem para se defender. O contrário, obviamente, não seria possível, né? Um pequenininho vai agredir um cara forte, o cara forte não tem que atirar no pequenininho, é só segurá-lo. Então, se for o único meio, pode ser, se for único meio, pode ser até desproporcional, como o exemplo que eu dei. O meio era alguém grande, mais forte, agride um sujeito mais franzino. O mais franzino tem um revólver. Poderá usar o revólver, porque é o único meio que ele tem para se defender. E esse meio, e aqui é importante, então, esse único meio tem que ser usado moderadamente. No exemplo que eu dei, do sujeito mais franzino com um revólver atira contra um sujeito forte, que é o único meio que ele tem para se defender, tem que fazer o uso moderado. Se ele parar o sujeito mais forte com um tiro na perna, é um tiro. Se for dois, é dois. Não tem que descarregar a arma. Se descarregar a arma, ele vai entrar no excesso para responder pelo crime que ele cometeu, seja lesão corporal, tentativa de homicídio, seja o que for. Tá ok isso, pessoal? Entenderam essa parte? Entenderam o que é legítima defesa? Ninguém ficou com dúvida? Não, Andou meio rápido. Fala, Pedro. eu disse não. Não entendeu? Não, eu entendi. Tá. Alguém ficou com dúvida do que é legítima defesa? Tá bem, então vamos adiante.
Bom, espécies de legítima defesa. A legítima defesa, quanto à forma de reação, ela pode ser agressiva ou ativa, ou defensiva ou passiva. Na agressiva, para se defender, o sujeito agride. Então, ele é atacado com uma faca e ele dá um tiro. Na defensiva, o sujeito não tem essa necessidade. Ele é atacado a socos, ele segura o contendor. Limita-se apenas a impedir a agressão. Quanto à titularidade do bem jurídico, ela pode ser, como a gente já viu, própria ou de terceiro. Então, depende do bem jurídico protegido. Própria, quando o sujeito defende o seu bem jurídico. De terceiro, quando ele defende o bem jurídico de terceiro. Bom, quanto ao aspecto subjetivo, relembrando, tem a ver com o intelecto da pessoa, com a cabeça, ele pensa, com o sujeito. Então, quanto a esse aspecto subjetivo, ela pode ser real, quando efetivamente ela está ocorrendo, conforme estejam presentes todos esses requisitos que nós acabamos de ver, previstos no artigo 25 do Código Penal. Esta é a legítima defesa real que está ocorrendo e estão todos os requisitos presentes no artigo 25. Imaginária ou putativa, putativa quer dizer imaginária, é a mesma coisa. Quando o sujeito imagina que está sendo agredido por erro dele, erro subjetivo, intelectual, no erro de representação, ele acredita que há uma agressão injusta. Então, ele acaba se defendendo, quando na realidade não havia agressão injusta nenhuma. Bom, quem é que lê para mim aí o parágrafo 1º do artigo 20, por favor? Vou pesquisar. Oi? Vou pesquisar. Só um minuto. Tá, tranquilo. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro devia de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então, me ajuda aí, Pedro. Situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, é isso? Isso. E não há isenção de pena quando o erro deveria de culpa e o fato é punível como crime culposo. Deveria não, deriva de culpa. Tá, pode ler de novo para mim? O artigo 1º? Bueno. Parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então, tá, pessoal, vamos lá. Isso? Isso, nós estamos falando da legítima defesa imaginária ou putativa. Então, o sujeito imagina uma situação que, se existisse, tornaria a ação dele de se defender legítima. Então, o que eu estou dizendo aqui é que ele imagina que vai ser agredido ou que está sendo agredido injustamente, ou está na iminência, que é o mais provável que está na iminência de ser agredido injustamente, e ele toma uma atitude para se defender. Bom, mas se esta falsa percepção se deriva de culpa dele, ele não tomou os cuidados devidos, o que acontece? E o crime existir culposo, ele responderá na modalidade culposa. Deixa eu abrir aqui um negócio só um pouquinho.
O que é culpa, pessoal? Você pode me falar que seria ter agido por culpa, nesse caso, aí responder pelo crime culposo? Quando não há intenção? Não há intenção, ok, mas por que ele vai responder? Vamos lá. Então, nesse caso aqui, o sujeito ele foi imprudente, negligente ou imperito. Na realidade, o mais provável é imprudente. Não tomou os cuidados que qualquer ser humano tomaria para ter a certeza de que aquela situação que ele está imaginando, aquela situação putativa, realmente existia. Então, o que quer dizer o quê? Vou dar um exemplo antes. O sujeito briga com alguém numa festa, e aí, se juraram de morte, por exemplo, registraram ocorrência. Passados alguns dias, o A está indo por uma estrada com pouca iluminação e encontra o B. Os dois se brigaram. O B coloca a mão no bolso, ou na cintura, no bolso, enfim. E o A, vendo isso, achando que ele puxaria uma arma, que houve ameaça com arma, etc., na hipótese que eu estou fazendo, B ameaçou de matar o A com uma arma, e o A, então, encontra o B e o B bota a mão no bolso. O A atira no B e mata. Então, eu tenho aqui uma situação que o A acreditava que estava existindo, que era uma iminente agressão injusta do A, né? Se ele realmente estava, se o contexto fático leva a crer que o A realmente acreditava que ia ser agredido, que ele imagina essa situação, que ele imaginou essa situação, ele pode alegar legítima defesa. Porque o Pedro acabou de ler, é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Então, agora eu quero que vocês me respondam. Vocês estão tudo quietinho, escondido aí. Acho que não tem ninguém, acho que só está o Pedro aqui. Este exemplo que eu dei aqui, dá para considerar que existe uma situação que leva o A acreditar sinceramente que vai ser agredido injustamente? Acho que sim. Sim, pela ação do B de pôr a mão no bolso. Isso. E aí depois se verifica que o B, na realidade, não tinha arma nenhuma, ele ia pegar o celular que estava tocando. Mas o A não sabia disso, obviamente. Então, é uma situação de fato, né? Ocorre uma situação de fato, o A vê o B colocar a mão no bolso, que se existisse realmente essa situação de ser a arma, tornaria legítima a situação, a legítima defesa pelo A. Então, tá ok. Agora, se ele não tem certeza, se o A encontra alguém de longe, acredita que é o B, mas não tem certeza, está longe. O B está mexendo com as mãos, mas não chegou a colocar a mão no bolso, está só com a mão na cintura, enfim, no casaco, e ele atira. Aí ele foi, no mínimo, imprudente. Aí ele responderá a título de culpa. Então, ele não vai ser isento, não vai haver a exclusão da ilicitude, mas ele responderá, se for um homicídio, né, a título de homicídio culposo, porque ele foi imprudente, poderia ter esperado um pouco mais, verificar se realmente era o B, que o ameaçou de morte. Então, nesse segundo exemplo, ele vai responder, se for possível a legítima defesa, por o delito de homicídio, se houver a morte, claro, né, na modalidade culposa, porque há homicídio culposo, como nós sabemos. Entenderam isso? A legítima defesa putativa ou imaginária? Sim. Tá, ok. Como é que eu sei se um crime se existe um tipo penal de qualquer crime ou de todos os crimes culposo? Como que eu sei que alguém pode ser punido por crime culposo? Está escrito lá no Código Penal, matar alguém. Está escrito lá no artigo 155.
subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, crime de furto. Como que eu sei se essa conduta é dolosa ou culposa? Nós já estudamos isso. Artigo 18 do Código Penal diz que fala lá quando o crime é culposo e quando é doloso. Então, na realidade, o crime é doloso sempre. Para ter uma modalidade de crime culposa, tem que estar escrito no tipo penal. Vamos ver o 18 aqui. Crime, disse o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir. Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência e imperícia. Mas isso não me diz nada. Eu posso dar causa ao resultado por imperícia e não ser crime culposo, porque se não está previsto no tipo penal a punição por culpa, não tem como punir. Por exemplo, dano. Um indivíduo ingressa numa loja de cristais, derruba lá 6 copos de cristais, o preço alto. Mas foi porque ele tossiu. Com o vento que saiu da boca, acabou derrubando lá. Com ar, né? Acabou derrubando os copos. Isso foi culposo. Poderá pagar indenização, mas criminalmente não há crime, porque o tipo penal do artigo 163 não está escrito pune-se na modalidade culposa. O homicídio está lá no artigo 121, acho que é o parágrafo 3º ou 4º ali, diz pune-se na modalidade culposa. Se homicídio é culposo. No artigo 155, no furto, não tem essa previsão, é só doloso. O 163, dano, só doloso. Então, é assim que eu sei se tem o crime culposo. Tem que estar escrito no tipo penal. Alguma pergunta até aqui? Nesse teu exemplo, então, se eu não quiser pagar, eu não pago? Não, pagar, tu paga. Uma coisa que é importante vocês diferenciar, o direito penal pune criminalmente, pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito ou multa. E o direito civil é a indenização, reparação com dinheiro. Então, são diferentes. Nesse caso, somente não vai sofrer a pena criminal, mas a ilicitude civil existiu. E aí vai ter o dever de reparar pelo Código Civil. Ah, bueno. Então, aqui a gente já estava vendo, se o erro for excusável, erro excusável é aquele que eu não consigo não errar. Tomei todos os cuidados e erro. Então, nesse caso, está excluído o crime. Eu tomei todos os cuidados e atirei no B. Atirei porque não tinha outra maneira. Aparentemente, putativamente, era o indivíduo que queria me matar e ia puxar uma arma. Então, isso eu chamo de erro excusável. Eu guardo como excusável é igual a desculpável. Então, é o erro que eu posso ser desculpado, aí eu não sou punido, exclui o crime. E o erro inexcusável é aquele que eu poderia evitar tomando todos os cuidados que um ser humano médio toma, qualquer pessoa da sociedade toma. Então, é um erro indesculpável e eu vou ser punido a título de culpa, que é o que nós vimos há pouco tempo. Então, é o erro excusável, desculpável, eu não sou punido por nada, e o erro inexcusável, indesculpável, eu teria que ter tomado maiores cuidados, então afasta somente o dolo e é punido por culpa. É o exemplo que a gente acabou de ver. E nós temos aqui o aspecto, né, subjetivo dele, né, que é o excesso, pessoal.
O excesso nós vamos estudar depois separado. Se o sujeito se excede, ele poderia ter parado e se excede, por exemplo, ele poderia ter dado um tiro e a agressão injusta cessou e ele continua atirando, isso é excesso. Ele vai responder pelo crime. Mas nós veremos depois isso. Crimes contra a honra, pessoal, pode revidar. Eu não sou obrigado a ficar, ninguém é obrigado a ficar assistindo uma pessoa denegrir a tua honra. Está parado em algum lugar e o sujeito começa a proferir impropérios contra a tua honra. Isso é uma agressão injusta. E aí tem direito a fazer parar. Qual é o meio adequado? Fazer parar fisicamente, com um tapa, um soco. Ah, mas o sujeito é maior que eu. Tu vai usar o meio que tu tem à tua disposição. Uma cadeira, sei lá o quê, né? Alguma coisa que faça ele parar. Então tem que ser o meio que tem à disposição e tem que ser utilizado proporcionalmente. Eu não posso dar um tiro na cabeça de alguém que está me chamando lá de qualquer impropério, de ladrão, por exemplo. Mas eu tenho o direito de fazê-lo parar. Bom, liberdade sexual, obviamente, né, se está sendo estuprado, mesmo no contexto familiar, pode ser, obviamente, revidado. Mesmo que o marido queira praticar ato sexual com a mulher e ela não quer, ela não é obrigada. Isso se chama estupro, mesmo dentro da linha conjugal. E isso pode ser revidado pela mulher. Fazer parar, porque é uma agressão injusta. E tem uma decisão recente do STF, pessoal, que é o seguinte: há muitos anos, e porque o nosso Código Penal de 1940, havia a chamada legítima defesa da honra. Ou seja, o marido pegava a mulher em ato sexual com outro cara e matava ambos. E a júri popular não era raro ser absolvido por legítima defesa da honra. Isso em épocas de machismo, 1940 e anos seguintes, né, no nosso Código Penal de 41. E com o passar dos anos, o entendimento é que não atinge a honra do marido a mulher ser infiel, atinge a honra dela mesmo ser infiel. Então, não há como invocar legítima defesa da honra. Mas, ultimamente, os advogados continuaram invocando a legítima defesa da honra nesses casos. Então, ia a júri popular e o advogado invocava a legítima defesa da honra do seu cliente, que era o marido que matou a esposa e o amante. Isso foi proibido pelo STF. Essa tese de legítima defesa da honra, neste caso de infidelidade conjugal, se declarou inconstitucional agora, esse ano, pelo STF. Então, não é possível mais se falar e nem mesmo se utilizar em processo penal como tese de defesa, a legítima defesa da honra. Certo? Alguma pergunta? Nada? Ninguém tem dúvidas? Sexta-feira, está todo mundo cansado? Então tá. Ofendículas. O que é ofendículas, pessoal? Ofendículas são meios ou instrumentos empregados na defesa de bens jurídicos, normalmente patrimônio. Sabe essas cercas elétricas que tem aí? Já viram isso? Já. É isso. Isso é chamado de ofendículo. Tem alguns autores que dizem que isso não seria legítima defesa do patrimônio, seria ou legítima defesa, que é da pessoa, que a pessoa está dentro de casa, né? Não seria legítima defesa. Seria exercício regular de um direito. Mas a inclinação jurisprudencial e doutrinária é no sentido que é legítima defesa. Não interessa se é patrimônio ou é da pessoa, porque a pessoa está lá também, então não é patrimônio. Bom, o que tem? Quais são as observações que tem que ter para ter ofendículas e poder
requerer a legítima defesa em caso de morte de alguém. Em primeiro lugar, são as cercas elétricas, são os cacos de vidro no muro, são os cães dentro do pátio, as grades com ponta de lança, são essas coisas. Bom, as exigências para que haja possibilidade de ser entendido como legítima defesa em caso de alguém vier a morrer ou a se machucar, primeiro, deve ser visível. Então, a ofendícula não pode ser escondida, tem que ser visível. Deve existir uma advertência. Então, vocês já devem ter notado, aí pela rua da cidade, que existe a placa cerca elétrica, cão bravo. Deve existir esta advertência. Eu nunca vi, mas deveria ter caco de vidro. Caco de vidro no muro todo mundo vê. Não precisaria nem colocar placa, né? Seria uma redundância. Na cerca elétrica, há a placa, porque a pessoa pode imaginar que não é elétrica. E o cão, às vezes, a pessoa pode imaginar que não há um cão lá dentro da casa, dentro do pátio. Então, por isso, nesses casos, deve-se colocar a placa advertindo da existência da ofendícula. No caso do caco de vidro, não é necessário. Outra coisa importante é que o mecanismo, esse instrumento, ele deve ser proporcional e necessário. Então, não dá para botar, por exemplo, não vai ser considerado legítima defesa, colocar um leão dentro de um pátio, leão solto. Colocar uma espingarda 12 no portão da casa. Essas coisas não podem, porque deve ser um mecanismo de reação necessário, e não algo que extrapole. E aí vai ser excesso e a pessoa vai responder pelo crime. Essa necessidade, pessoal, por exemplo, de haver, colocar uma cerca 220 volts, não vai poder ensejar, requerer legítima defesa. Né? E a advertência tem que ter para saber que é cerca elétrica, porque eu poderei ter casos, por exemplo, uma cerca elétrica, uma criança chute a bola no pátio, vai buscar a bola e fique ali presa na cerca. Então, imagina essa situação. Então, por isso que deve haver os avisos e deve ser o uso moderado, né, desta ofendícula. Agora eu vou pedir para alguém aí ler para mim o parágrafo único do artigo 25 do Código Penal. Vou pesquisar. Estou procurando ainda aqui, abrir um site, nada a ver aqui. Você tem que botar no Google Código Penal, aí abre. Aí vai abrir o do Planalto. Vou ler aqui. Artigo 25. 25. Achei, eu posso ler. Então pode ler para mim aí o parágrafo único, por favor. Pode ler o artigo e depois o parágrafo único. Entende-se em legítima defesa quem, usado moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, observados os requisitos previstos no... É caput que fala? É que tá escrito aqui. No caput desse artigo... Não. Tu está lendo É o agora o parágrafo parágrafo único, né? É. É caput. Não sei. Não tem acento, mas se fala caput. A professora queria que pode solucionar para nós a dúvida. Previstos no caput deste arquivo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crime. Tá, pessoal. Então,
esse parágrafo único, ele é novo, pessoal, de 2019, ingressou no pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, e ele não tem, assim, uma função, porque é o mais do mesmo. Olha só o que diz, o que lê para nós o Pedro. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, que é o que a gente acabou de ver, legítima defesa, usar moderadamente dos meios necessários para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, de direito seu ou de outro. Então, observados esses requisitos que estão no caput, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão, a vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então, por exemplo, esse artigo ele tinha originalmente, era a intenção do Sérgio Moro e do Jair Bolsonaro, uma outra redação, que eu não vou lembrar agora, que ele dava um poder muito grande para os agentes de segurança pública se utilizarem dos meios, atirar, por exemplo, e pleitear a legítima defesa. Aí ou o Congresso não aceitou, houve lá uma gritaria, enfim, e acabou passando desse artigo. O que é isso? Está dizendo que se tem alguém refém, por exemplo, num prédio, num ônibus, e o policial, o sniper, o policial lá do tiro, ele mata com um tiro de arma o agressor, aquele que está tendo a pessoa como refém, ele age em legítima defesa. Agora, vocês acham que isso muda alguma coisa? Qual a opinião de vocês? Ele atirar utilizando o artigo 25 caput ou o parágrafo único é diferente um do outro? Não. Não tem diferença nenhuma. É mais do mesmo. Acho que esse parágrafo único acabou sendo inserido porque ele tinha uma outra intenção, que era de proteger mais os policiais, mas proteger entre aspas, porque não há necessidade nenhuma disso. E acabaram, então, deixando algo que já tem no caput, que é legítima defesa de terceiro. O sujeito está lá com alguém refém, apontando a arma para a cabeça de uma vítima, o sniper sempre pode atirar e sempre vai poder atirar. Isso se constitui legítima defesa de terceiro. Então, não haveria necessidade desse parágrafo único aí, mas temos. Alguma dúvida, alguma pergunta? O que é caput? Então, vamos lá. O que é caput? Ah, tá, desculpa. Caput é o artigo. Caput é a cabeça, cabeça do artigo. Então, vou mostrar aqui para vocês. Ah, bom. Deixa eu abrir aqui. Depois, no final, tu me cobra, tá, João, que eu vou abrir um site para mostrar para vocês, tá? O caput é a cabeça do artigo. Então, artigo 25, que diz, quem tem pode acompanhar aí. Artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu. Este é o caput. O artigo sempre é o caput. Então, o caput do artigo 25 quer dizer que é lá o artigo realmente. Por que ele chama de caput? Porque o artigo 25 tem um parágrafo único. E esse parágrafo único, às vezes tem parágrafo primeiro, segundo, terceiro, inciso 1, 2, 3, a linha A, B, C. Então, a gente chama o caput do artigo 25, é o próprio artigo 25. O que não é o caput são parágrafos, são incisos, alíneas. Certo, João Pedro? Aham. Bom, então, legítima defesa, ok. Vamos para os outros dois, que é estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Lembrando que tudo que eu estou falando está no Código Penal, no artigo 23, exclusão da ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato. 1. Em estado de necessidade. 2. Legítima defesa. 3. Estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito. Depois vem o excesso, no mesmo artigo 23.
Parágrafo único do artigo 23. O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, quais são as hipóteses? Estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal. Então, qualquer das hipóteses responderá pelo excesso doloso ou culposo. Nós ainda estudaremos o excesso. Se o sujeito se excede na qualquer um das quatro excludentes, na ilicitude, responderá pelo que praticou. Mas isso nós estudaremos ainda na outra aula. Então, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Primeiro, estrito cumprimento do dever legal. Para vocês não terem dúvida, o nome já dá uma dica. Eu agirei como uma excludente da ilicitude, não serei punido, quando eu estiver cumprindo um dever legal. Para cumprir um dever legal, tem que ter um diploma legal, uma lei, um decreto, dizendo que eu tenho este dever. Então, por exemplo, é uma ação em cumprimento do dever imposto pelo diploma legal. Nesses casos, a ação do sujeito que age conforme a lei lhe determina, cumprindo seu dever legal, a ação dele é típica, mas lícita. E para ser crime tem que ser ilícita. Exemplo, em países que existe pena de morte, o carrasco mata uma pessoa. Então, ele praticou um homicídio. Por que ele não é punido? Ele pratica um fato típico que está, se fosse no Brasil, não tem pena de morte no Brasil, mas só hipoteticamente, estaria no artigo 121 do Código Penal. Mas ele pratica um fato lícito. Por quê? Porque esse dever que a lei que prevê a pena de morte já determina a existência de um carrasco e como sua atribuição cumprir a sentença de morte, torna o fato lícito. Excluir a ilicitude torna o fato lícito. O policial que efetua prisão em flagrante, ele está cerceando a liberdade de alguém. Poderia ser sequestro, poderia ser constrangimento ilegal, porque ninguém pode tirar a liberdade de outra pessoa. Mas como o artigo 301 do Código Penal, do Código de Processo Penal, diz que a autoridade policial deverá realizar a prisão em flagrante quando presentes os requisitos. Então, ele tem o dever legal de prender. Então, se alguém está atuando, cometendo um crime e é em flagrante, o policial, tem o dever legal de prender. Por isso, então, ele não estará cometendo nenhum tipo de crime, como constrangimento ilegal, por exemplo, porque ele está cerceando a liberdade de alguém que está cometendo um crime, porque o artigo 301 do Código Penal diz que o policial é obrigado a realizar essa prisão. Artigo 292 do Código de Processo Penal, CPP, Código de Processo Penal. Se houver ainda que, por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente, o executor da prisão e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas. O que quer dizer esse artigo 292? O policial vai prender alguém e o sujeito resiste, e o policial vai precisar usar da força necessária apenas, né, moderada. Então, ele precisou lesionar o preso. Ele não vai responder por lesão corporal, porque ele está cumprindo o dever legal dele de prender. Está aqui o artigo 292, dizendo que ele tem que prender e poderá usar os meios necessários e moderados para efetivar essa prisão. Então, isso é o estrito cumprimento do dever legal. Bom, aqui tem uma jurisprudência do autor argentino Dona,
Alberto Dona, que diz, né, que a pessoa que atua em cumprimento do seu direito ou em virtude de um dever, no nosso caso aqui é dever, né, direito depois nós vamos ver, atua licitamente. Então não é ilícito, torna lícita a conduta. Então não há que confundir, pessoal, com deveres morais. É lei. Não é porque é moral ou imoral que eu posso realizar ou não posso realizar. É lei, é diploma legal, é um decreto, que é um diploma legal. Então, não é porque moralmente é bom ou é ruim que eu vou agir ou não vou agir. Eu vou agir porque a lei determina que eu ajo. Aí isso é ilicitude. Bom, teria dois requisitos aqui, que o primeiro deles é o cumprimento estrito desse dever legal, pessoal. Então, tem que agir dentro da necessidade estrita, praticar os atos estritamente necessários. Se o policial vai prender o sujeito, como a gente já viu, ele pode prender e ele pode, inclusive, lesionar o preso para garantir a prisão, a efetividade da prisão. Ele precisou lesionar, ele tem que lesionar o mínimo necessário para realizar a prisão. Então, ele tem que cumprir estritamente o que a lei diz, os atos necessários mínimos. Se ele se exceder e lesionar sem necessidade, vai responder pelo que praticou. E o dever legal, então, é que está na lei ou em um diploma legal. Observações. Os agentes de segurança não possuem autorização legal para matar ou ferir criminosos. Bom, isso aqui, pessoal, houve numa determinada época no Brasil, da ditadura, chamada Lei Fleury, que os policiais tinham, entre aspas, 007, entre aspas, autorização para matar. Obviamente, estou exagerando um pouquinho, mas era mais ou menos isso. O policial, para prender alguém, era autorizado a atirar, inclusive pelas costas. E aí invocava o estrito cumprimento do dever legal. O policial não tem autorização, muito menos dever, de matar ou ferir alguém. Então, se ele vai prender alguém e o sujeito foge, ele não pode atirar pelas costas do sujeito, que ele será condenado por homicídio. Porque isso não é autorizado e não há um dever dizendo que ele tem que, para cumprir a prisão, matar alguém. Agora, se esse agente for agredido, aí ele vai atuar em legítima defesa. Alguma pergunta? Alguns exemplos que são da obra do desembargador Guilherme de Souza Nutt. Primeiro, violação de domicílio pela polícia ou servidor judiciário para cumprir mandado. Então, a polícia ou o oficial de justiça ingressa dentro de uma casa, crime de violação de domicílio, artigo 155 do Código Penal. Porém, existe um mandado judicial. Então, o servidor está cumprindo o dever legal que está descrito na lei, que com ordem judicial ele deve ingressar e cumprir a ordem. 2. Realização de busca pessoal nas hipóteses previstas no CPP. Então, tem um artigo no Código de Processo Penal que autoriza a busca pessoal na rua, por exemplo, em algumas situações. 3. Ingresso em casa alheia por agentes sanitários para finalidades de saúde pública. Então, os agentes sanitários, né, da Prefeitura, do Estado, podem ingressar em casas eventualmente para fazer análises sanitárias, como na pandemia, a questão do mosquito, da dengue. Denúncia à autoridade feita por médicos no exercício profissional da ocorrência de um crime. Então, há um crime, alguém é agredido, chega no hospital baleado, o médico, o hospital tem o dever, né, de comunicar à autoridade policial. Isso não é crime de calúnia ou outro crime contra a honra. Denúncia feita por médico de doença de notificação compulsória. Então, o médico notifica uma doença de notificação compulsória, artigo 269, acho que é o 267 do Código Penal, e o sujeito que tem essa doença ingressa com uma ação contra o médico dizendo que ele o difamou, injuriou, difamou.
Não, não foi, porque ele está cumprindo o dever legal dele previsto em lei, que é notificar o órgão sanitário legal. E o último, violência necessária utilizada pela polícia ou pelo agente público para prender em flagrante. Nós já vimos. Uma jurisprudência aqui, pessoal. Não há como reconhecer a excludente, estrito cumprimento do dever legal, ó, não há. O que é? A inexistência de dolo ou a desclassificação da conduta para mera infração disciplinar, Código Penal Militar. Sem a incursão no material prático probatório, o apelante admitiu, aqui é o sujeito que cometeu abuso, ó. Excesso. Durante a abordagem, tiveram que fazer uso da força e, muito embora alegue que agiram no estrito cumprimento do dever legal, as imagens contidas na mídia contrariam sua versão. Na gravação é possível verificar que nenhum dos garotos tentou resistir à abordagem ou agredi-los, mas mesmo assim foram utilizados cacetetes, sendo possível verificar que alguns dos meninos saem do local mancando e com as mãos nos locais onde sofreram as agressões. STJ, Superior Tribunal de Justiça. Então, o policial aqui agrediu o sujeito e alegou estrito cumprimento do dever legal, que não obedecia a ordem dele. O tribunal diz que não, que eles agrediram mesmo sem estarem sendo ameaçados. E não é dever legal de policial bater em pessoas que não resistem à prisão, por exemplo, ou aceitam a cumprimento da ordem. Nenhuma pergunta? Posso ir adiante? Pode sim. Exercício regular de um direito. Bom, aqui nesse caso, pessoal, eu tenho... e a situação é a mesma, só que em vez de ter um dever, tem um diploma legal dizendo que eu tenho um direito. Então, se eu tenho um direito estipulado por uma lei, por um decreto, eu posso realizar a conduta, que a minha conduta será típica, mas lícita, e não ilícita, que seria o que o crime exige. Então, a faculdade legal para praticar um ato. Pratica a conduta porque está autorizado por uma lei ou por um decreto. Deve ser realizada dentro dos limites legais, também como eu falei. Exemplo, pessoal. O artigo 301 do CPP diz que a autoridade policial deverá realizar a prisão em flagrante e os particulares poderão realizar a prisão em flagrante. Então, se qualquer um de nós aqui, que não somos agentes de segurança pública, prendermos alguém que está cometendo um crime, de acordo com o artigo 301, 302 do Código de Processo Penal, nós não seremos processados pelo crime do artigo 146 do Código Penal, que é constrangimento ilegal. Por exemplo, então, nesse caso, o fato de nós prendermos alguém em flagrante é um fato típico. Por exemplo, artigo 146, constrangimento ilegal. Mas não é ilícito. Por quê? Porque o exercício regular do direito autoriza, então ele torna esse fato típico lícito. E como a gente já sabe, para ser crime tem que ser, além de típico, ilícito. Também nas lesões esportivas isso é interessante, pessoal. Por exemplo, futebol, no boxe, são delitos, são atos que podem ocasionar ofensa à integridade física de alguém. O jogador de futebol, não é tão raro assim, pode quebrar a perna do outro, pode machucar o joelho do outro, pode machucar a boca do contendor, do adversário do outro time. Isso, em tese, está dentro do permitido. Se for na disputa futebolística, nós teremos lesões corporais, mas serão exercidas dentro do direito regular. Então, o sujeito que lesionou o outro disputando uma bola não sofrerá nenhuma pena, porque o fato é típico, lesão corporal,
quebrou o dente de alguém quando estava disputando a bola de cabeça. Fato típico, lesão corporal, mas lícito, porque ele tem esse direito de disputar essa bola e aí ocorreu a lesão. No boxe é a mesma coisa. Os dois, ou algum deles, mas os dois normalmente saem lesionados. Então, é direito de um lesionar o outro. Então, não há crime. Agora, o que não pode ocorrer, tem que observar, então, estritamente o que a lei diz. Por exemplo, nós tivemos um caso no Rio Grande do Sul que um jogador de futebol estava disputando uma bola na área, um escanteio. O zagueiro, em vez de cabecear a bola, quando pularam, enfim, lá na aglomeração, ele deu um soco na cabeça do atacante, do jogador do outro time. E esse jogador do outro time ficou paraplégico, nem tem notícia se ele se recuperou, mas tinha ficado paraplégico. Isso é crime, porque isso, dar um soco, não faz parte das regras do jogo, né, de futebol. Então, isso foi crime de lesão corporal gravíssimo. E no boxe, vocês, os mais novos ao menos não vão lembrar, teve uma época que o Mike Tyson lutou com o Evander Holyfield. E o Mike Tyson estava perdendo, lá e ele deu uma mordida na orelha do Evander Holyfield. Isso não faz parte da regra do jogo, do esporte, do boxe. Então, é um crime de lesão corporal. Entendido isso, pessoal? Nenhuma dúvida? Não. Quando não tem dúvida, normalmente é porque não sabem nada, né? Isso é uma coisa que eu já constatei. Não entenderam nada, nem para perguntar. É que a maior parte do tempo, eu primeiro observo o conteúdo, para depois saber se eu entendi ou não. De primeira, se eu não tenho nada, não tenho nem opinião. Tá. Então vamos adiante. Depois que eu trago as dúvidas. Tá bem. Alguns exemplos. Guilherme de Souza Nunes, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Primeiro, aborto. Quando a gravidez resulte de estupro, havendo consentimento da gestante. Vou dar uma diminuída aqui, porque com um probleminha ali, deixa eu botar lá. Deixa eu ajeitar aqui. Tá, agora vai dar. Vou compartilhar de novo. Aqui. Bom, outros exemplos. Aborto quando a gravidez resulte de estupro e a gestante consinta, né? Claro. Então, exclui a ilicitude de quem pratica o aborto, médico. Tem que ser um médico. Médico está no artigo 124, 125, 126, 127, 128 do Código Penal. O 128 traz aqui a exclusão da ilicitude, então, no caso do aborto. 2. Ofensa irrogada na discussão da causa pela parte do seu procurador, ou seja, duas pessoas estão discutindo em juízo e uma difama a outra. Se tem a ver com o processo, não exclui a ilicitude pelo próprio artigo lá 142 ou 144, por ali. Acho que é 142 do Código Penal. A crítica literária, artística ou científica, ou seja, aquele sujeito que é um profissional, ele exerce a crítica literária, olha, tal livro é muito ruim, por isso e aquilo. Ele não pratica crime contra a honra do autor do livro, porque está albergado, existe o artigo 140 deixa eu ver aqui qual é, para não ficar dizendo para vocês que é esse aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Ctrl F 142.
É isto mesmo, ó. Não constitui, artigo 142, caput, não constitui injúria ou difamação punível. Inciso 1. Ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou pelo seu procurador. 2. Opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Então, nesse caso aqui, que a gente está vendo, não é crime, porque o fato é típico, difamação, mas ele não é ilícito, porque a lei autoriza, ela não pune quando duas pessoas discutem, um difama o outro em juízo, discutindo a causa, ou quando alguém critica literariamente, ou artística, ou cientificamente, um autor de uma obra. 4, tratamento médico cirúrgico. O tratamento médico é a intervenção cirúrgica, mesmo sem o consentimento do paciente, quando ocorrer iminente risco de vida. Então, se o médico realizar uma cirurgia, a regra é autorização da parte. Mas, se houver risco de vida ao paciente, não tem como pegar autorização, o médico pode realizar esta cirurgia, que ele não estará cometendo nenhum crime. Constrangimento legal, por exemplo, porque é uma exclusão da ilicitude também, o exercício regular de um direito. Ainda tem, pessoal, o chamado desforço, que é a defesa do patrimônio, está no artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil, que autoriza, né, o proprietário, o possuidor, a manter-se na posse por suas próprias forças. Então, alguém vai invadir a minha terra, eu tenho o direito de me manter na posse, né, pelas minhas próprias forças. Vamos ver aqui uma jurisprudência. Juíza do primeiro Juizado Especial Criminal de Brasília rejeitou a queixa-crime proposta pela H Plus Administração Hotelaria Limitada em face de um condômino, a qual imputava ao morador, a qual a administração, então, a administradora imputava ao morador a prática em tese do crime de difamação, na presença de várias pessoas por meio de mensagem no WhatsApp. Infração penal descrita no artigo 139 e 141, Código Penal. A empresa, então, alegou que o condômino teria maculado a sua reputação perante outros proprietários e investidores da empresa. Disse ainda que o morador teria utilizado o aplicativo de comunicação WhatsApp para difamar a empresa perante várias pessoas, todas integrantes de um grupo do aplicativo. Assim, se alguém age, como no caso, no exercício regular de um direito, não atua com a intenção de difamar. E sem tal elemento subjetivo, não se pode sequer cogitar a existência de lesão à sua reputação, por carecer de elemento subjetivo injusto específico nos crimes contra a honra. Então, aqui o juiz decidiu, a magistrada decidiu, de Brasília, que o sujeito, o morador, colocou no grupo de WhatsApp reclamações contra a empresa, e é um direito dele reclamar, a lei autoriza. Mesmo a empresa tendo entendido que era o crime de difamação, o juiz entendeu que não, que é um fato típico, mas é lícito, porque a lei autoriza exercício regular de um direito. Ok? Alguma pergunta? Deixa eu parar aqui a apresentação. Nós temos tempo ainda, é 8h20. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, vamos falar outras coisas. Está gravando ainda. Tá, mas vamos continuar. Não esqueçam que dia 18 e 19, ou 17 e 18, não lembro bem, de outubro, nós temos o evento de criminologia, e ainda é possível, até o dia 10, vocês fazerem um resuminho de 250 linhas sobre
o trabalho que vocês fizeram lá em Fundamentos de Direito Penal, por exemplo, ou sobre qualquer coisa daqui, legítima defesa, e apresentar. Isso vale para as horas complementares, inclusive, pelo que a professora Patrícia, coordenadora de Santa Maria, falou, atualmente, pelo regulamento das horas complementares, é obrigatório pesquisa e extensão. Então, isso é um caso, pesquisa e extensão. Então, é uma oportunidade ímpar. É só, em uma hora, faz um resuminho de 250 páginas. Meia página, 4. É uma boa oportunidade. Tu mandou o link aquele dia, mas eu entrei e não entendi o que eu tinha que fazer ali dentro do site. Eu vou abrir aqui para vocês. Tá, eu vou compartilhar aqui a tela. E aí vou mostrar para vocês. Estão vendo o portal Periódicos? Sim. Sim, então tá. Tá, então vocês têm que entrar nesse link aqui, ubracds.com.br. Tem que clicar aqui. Agora, como é que eu saio isso aqui? Clique, ó, Anais do Seminário Internacional de Criminologia. Tá, não precisa nem clicar, estão vendo aqui, Anais do Seminário Internacional de Criminologia. Aí vocês têm que ir aqui, ó, fazer um cadastrinho de vocês. Feito esse cadastro, vocês vão voltar nesta página e acessar revista. Aí vocês vão inserir, tem todos os passos ali, vão inserir o resumo. Tem exemplo de resumo, vou entrar ali agora só um pouquinho. Acessar a revista. Está aqui, ó. 18 de 10 e 19 de 10. Aí vocês vão colocar o resumo aqui, ó, diretrizes para os autores. Modelo de resumo, ó. É só isso aqui, pessoal. Nome completo do apresentador, nome completo do coautor, nome completo do coautor, nome completo do coautor, pode ter até 5. Um vai apresentar no dia lá, vai ter 5, 10 minutos para falar. E nome completo do professor orientador. No nosso caso, eu. Aí aqui vai ter o e-mail do apresentador e depois uma breve introdução dizendo o que trata o resumo, quais são os objetivos desta pesquisa, para entender o que vocês queriam descobrir, entender, qual a metodologia empregada, que é bibliográfica, né, estudo de textos, jurisprudências, quais os resultados encontrados, por exemplo, no caso do teoria clássica, teoria positiva da criminologia, o autor é isso, aquilo, não resolve o problema, não existe criminoso nato, resultados, e aí a conclusão que vocês chegaram. Então, de acordo com os resultados obtidos, conclui-se, né, que há necessidade de haver outros estudos, outras pesquisas sobre o criminoso. É só isso, pessoal, é bem tranquilo. 250 palavras é muito pouco para escrever, só ter até dificuldade. Certo? Alguma pergunta sobre isso? Tá, e para quem fizer
este resumo e submeter lá na página e apresentar no dia, eu estarei bonificando com um ponto extra, né? Se tirar 9 na média, vai para 10. Se tirar 10, aí não tem o que fazer. Se tirar 8, vai para 9. Enfim, é um ponto bônus para quem fizer essa apresentação. Pode ser em dupla, trio, 4 pessoas, 5. Ok? Não é uma pergunta? E professor, Pode ele já vai falar. ficar em aberto a partir da semana que vem para a gente fazer ou não? Esse resumo? Ele vai ficar em aberto a partir da semana que para a gente fazer? Já está aberto. Até o dia 10 de outubro pode submeter lá na página. Então tá, obrigado, senhor. Tá? Tem que ser até o dia 10. Dia 10 em diante, 11 já não pode mais. Algo mais? Bom, então, fala, João, fala, Pedro. Eu disse que não. Tá. Então, antes da gente encerrar, mais 5 minutos, essa semana tem acontecido algumas decisões que atingem, né, nosso estudo aí, se não estamos vendo agora, veremos adiante. Uma delas, por exemplo, no Distrito Federal, o tribunal condenou pela primeira vez isso no Brasil, uma mulher pelo crime de feminicídio. Não sei se isso vai prosperar, se vai retornar, mas hoje nós temos uma condenação no Brasil de uma mulher pelo crime de feminicídio. Antes, não podia. Um casal homoafetivo, por exemplo, desde que fosse o homem que matasse, o outro homem, ok, travesti, etc. Agora, uma mulher matando, não existia essa possibilidade. É uma decisão nova, não sei se vai andar, vai retroagir, vamos ver o que acontece as cenas dos próximos capítulos. Mas hoje existe uma condenação de uma mulher por feminicídio. E a outra situação que ocorreu é que tem uma decisão do STF, que a gente vai trabalhar ainda no Fundamentos do Direito Penal, sobre o princípio da insignificância. Eu expliquei para vocês numa aula lá, apesar de ter anulado a questão, que o princípio da insignificância tinha ligação da vítima, que é o proprietário do patrimônio, com o autor do delito, que é a pessoa, obviamente, que realiza a conduta proibida. Então, o sujeito ia no mercado, subtraía algo de valor insignificante, até o STJ fixou em 10% do salário mínimo, R$ 100, então, aproximadamente, poderia, dependendo de outras situações, como, por exemplo, o patrimônio de um supermercado ser grande, então, não seria crime, seria bagatela. E também, dependendo da reiteração da conduta do agente que praticou esse, entre aspas, furto. Mas tem uma decisão essa semana do ministro, me parece, essa semana não, esse ano, agora há poucos dias, do ministro Alexandre de Moraes, que diz que a questão do patrimônio ser volumoso da vítima não dá o direito automaticamente a haver a aplicação do princípio da insignificância. Então, nós vamos buscar essa decisão e vamos estudar lá na aula de Fundamentos do Direito Penal, que começa a partir da semana que vem. Nesta quarta, a gente teve a palestra, semana que vem, na outra semana, então, a gente ingressa lá na história do direito penal, rapidamente, e logo em seguida nos princípios, e um é esse. Certo? Alguma pergunta ou nada mais? A AP2 vai ser sobre direito penal ou tudo? Sim. A AP2 é cumulativa, né? Ela pode pegar a parte do AP1 também. Mas, como regra, ela pega muito mais do AP2. Sim, tá. Então, essa parte que a gente está estudando agora vai cair? Sim, isso que a gente está estudando agora vai cair. Ah, tá bom. Certo? Nada mais, então? Nope. Então, boa noite a todos aí, bom fim de semana. Boa noite, prof. Bom fim de semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
E aí, Boa noite, Zô. Boa Oi? noite, Jana. E aí, conseguiu realizar a tua... Eu estou em busca ainda, né? Estou olhando várias imobiliárias. vai ter que te mudar, então. Sim. Hum. Agora seria para aquisição, né? Ah, Não tá. para Então, aluguel. Aí aí é ótimo. Então, ótima notícia, então. vamos ver se dá tudo certo, né? Sim. Vamos ver aquela situação, então, quando tu conseguir falar com a tua irmã lá, para ver o que Sim, dá para sim. fazer. Né? De repente a gente faz uma aula em conjunto, mas a aula em conjunto acho que é difícil porque eles não devem falar espanhol, e aí não tem, né? Eu acho que ela, como ela não conhece bem a turma ainda, eu acho que ela não vai topar nesse momento, assim, a aula. Mas daqui a pouco ela dá um testemunho, eu acho que é bem legal. Sim. Que ela é saída da Unicruz, né? Uhum. Ela Não, tem daí é interessante a gente ver como funciona a lá a universidade, trajetória, tudo, e a trajetória dela. até mesmo essa função de fazer sanduíche, né? Ótimo. Do trabalho dela como perita também, que é uma coisa diferente, que aqui mesmo aqui no Brasil o pessoal não conhece muito, né? Sim. E ela pode dar um feedback de como é a organização das universidades de direito lá. Sim. O doutorado dela foi direito comparado, né? Ah, sim. Eu estava vendo uma notícia de que em Portugal, por exemplo, a OAB deles lá, que é Uhum, OA Portugal, acho que esse é OA, uhum, vai começar a exigir mestrado para advogar. uhum, Então, são situações que estão começando a andar também, né? Diferentes. uhum. A nossa, só o exame já é um problema, né? Bah. O senhor sabe que tem aquele rapaz que luta contra o exame da ordem, né? Para Sim. abolir, sabe quem é? Não, O Itacir Flores. eu já vi, Ele mas não ele é não casado com lembro. uma prima minha. Ah, sim. No mínimo, ele nunca passou no exame, né? Eu acho. E ela é secretária municipal adjunta lá de Porto Alegre, de educação. Ah, sim.